Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre corrente elétrica, o que ela é, como é gerada e alguns princípios da corrente elétrica. E isso a gente vai ver lá no quadro. Então vamos lá entender como isso funciona. Então, gente, hoje a gente vai iniciar o conteúdo de eletrodinâmica, o que é a corrente elétrica e como ela é gerada. Vamos fazer duas perguntas que eu vou responder de uma vez e para isso eu vou usar essa ilustração aqui. A corrente elétrica não é nada mais nada menos que o fluxo ordenado de cargas. Ou seja, a gente vai ter, no caso de metais, os elétrons se movimentando de uma maneira ordenada em um sentido aqui. Outra coisa importante de se dizer é como ela é gerada. Como é que a gente vai gerar corrente elétrica? A gente vai gerar corrente elétrica através de uma diferença de potencial. Aqui eu coloquei um potencial maior e um potencial menor, e a gente vai ter que os elétrons vão se deslocar do sentido de menor potencial para o de maior. No caso, eles vão fazer essa movimentação aqui. Agora a gente vai aprender como calcula a intensidade de uma corrente elétrica. A intensidade de uma corrente elétrica vai ser a quantidade de cargas dividido pelo tempo. A gente quer saber quantas cargas passam por tempo. E aqui teremos que lembrar que uma carga vai ser um número inteiro vezes a carga elementar. Isso é importante para calcular a corrente elétrica. Uma vez que a gente relembre as unidades de carga e de tempo do Sistema Internacional de Carga, que é Coulomb, e de tempo, que vai ser segundos, a gente vai ter que a corrente elétrica vai ser dada em coulombs por segundo. No caso, a gente vai chamar isso de ampere, ou seja, ampere vai ser igual a coulomb por segundo. Agora a gente vai ver uma propriedade interessante da corrente elétrica, que vai ser a sua continuidade. O que isso implica? Isso implica que se temos um fio aqui, e aqui passa uma corrente que eu vou chamar de 1, e o fio por algum motivo ele aumenta de tamanho, e vai ter uma nova corrente I2, a gente vai ter que a corrente que passa no fio quando ele era menor vai ser igual à corrente que passa no fio quando ele é maior, ou seja, I1 vai ser igual a I2, beleza? Outra coisa importante também desse princípio é que quando a gente tem uma corrente percorrendo um fio e esse fio sofre uma bifurcação, a gente vai ter que a corrente que percorre o fio antes da bifurcação vai ser igual à soma das outras duas correntes dos ramos dessa bifurcação. Agora a gente vai aprender o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. O que é o sentido real? O sentido real vai ser o sentido do deslocamento dos elétrons. Voltando a esse desenho, a gente tem aqui uma zona de menor potencial e uma zona de maior potencial. E os elétrons, como eu já havia dito, eles vão sair da zona de menor potencial para a zona de maior potencial. Ou seja, a gente vai ter os elétrons fazendo esse deslocamento, certo? Vamos sair daqui e vamos vir para cá. Esse vai ser o sentido da corrente real. O sentido convencional da corrente elétrica vai ser dado pelo oposto do sentido real, ou seja, vai ser dado pelo sentido contrário dos deslocamentos do elétron. Então, voltando aqui no desenho, a gente vai ter os elétrons fazendo esse trajeto, que a gente já definiu como o sentido real. O sentido convencional vai ser o sentido contrário dessas cargas. Então, a gente vai ter aqui IC, que vai ser a corrente no seu sentido convencional, que vai ser o sentido que a gente mais vai trabalhar durante esse tópico. Nós acabamos de aprender um pouco sobre corrente elétrica. Nós aprendemos o que ela é, como ela é gerada e algumas propriedades dela. Agora que a gente consegue entender todos esses conceitos, nós podemos passar para o próximo tópico. A gente vai passar esse próximo tópico na próxima aula. Espero ver você lá. Até mais!